Pânico aí da defesa de Bolsonaro e do Mauro Cid. Olha só o que aconteceu. Ontem acabou o prazo para que as defesas dos réus do processo do dia 8 de janeiro pedissem diligências no caso aí no processo do golpe. Tiago, o que são diligências? Pois bem, após os depoimentos todos das testemunhas, do delator e dos réus, na parte de diligências, as defesas podem pedir, e o Procurador-Geral da República também, perícias em documentos, para ver se esse documento é verdadeiro ou não. Podem pedir ali alguma operação de busca e apreensão, apesar de que isso dificilmente é acatada pelo juiz, mas podem pedir acareações, dizendo, olha, o Cid está mentindo, põe aqui o Cid frente a frente com o Bolsonaro para ver quem está falando a verdade. Olha, tal testemunha mentiu, põe ela aqui frente a frente com a outra para a gente ver quem está falando a verdade. Pode pedir esse tipo de coisa, pode pedir ali alguns bloqueios não, algumas quebras de sigilo de telemáticos, de celular ou de outras coisas, podem pedir muitas coisas. Por exemplo, a defesa do Braga Neto pediu para que se quebrassem todos os sigilos de uma conta de Instagram que, segundo a revista Veja, a Veja que é uma revista especialista em mentir, segundo a revista Veja, tinha sido usada pelo tenente-coronel Cid para vazar detalhes da sua delação. E aí, se for verdade o que disse a Veja, e olha, vindo da Veja não dá para saber, o Cid perderia os benefícios da sua delação. Porém, o Bolsonaro, o Braga Neto e os outros acreditam que isso pode envergonhar o processo, porque, olha, estavam coagindo a testemunha. O fato é que o que o Cid disse fez a Polícia Federal chegar a muitas provas. E aí, não importa se falar a testemunha foi coagida ou não. O fato é que o que ele disse era verdade, porque chegaram nas provas do que ele disse. Não é como na Lava Jato, que era uma delação sem provas, e as pessoas eram coagidas a falar, fulano cometeu crime, e aí sem prova nenhuma prendia-se fulano. Agora não, a partir do que o Cid falou, chegaram a conversas de WhatsApp, fizeram operações de busca e apreensão, chegaram documentos, a minutas do golpe, o próprio Bolsonaro admitiu que colocou a minuta do golpe em vídeo ali numa reunião com os generais, quer dizer, eles acabaram confessando o crime. E é isso que está batendo desespero. Bolsonaro e Braga Neto foram os que mais se complicaram no depoimento. Fora, claro, o general Heleno, que ficou calado, e segundo juristas, isso foi desastroso para ele. Você imagina como estava se borrando de medo o general Heleno, como todos esses militares bolsonaristas que são muito, com a arma em punho, são muito corajosos, mas na hora de pagar pelos seus crimes são extremamente covardes. Você imagina o quanto que o general Heleno não imaginou que ele ia se complicar mais ainda se abrisse a boca, além de passar vergonha em rede nacional, para ele achar melhor ter ficado quieto no depoimento. Que todo mundo considera que, esse foi o que mais se ferrou. Mas, fora ele, foram Braga Neto e depois Bolsonaro os que mais se ferraram. Pois bem, eis que acabado esse prazo, as diligências serão feitas e o Procurador-Geral da República vai ter prazo aí de 15 dias para fazer o seu relatório final. A partir desse momento, ou seja, isso deve ser até o fim do mês, o Procurador-Geral da República vai pedir prisão de todo mundo. E aí ele vai pedir quantos anos de prisão para cada um. Aí, as defesas vão ter prazo. Primeiro, o tenente-coronel Cid vai ter um prazo para ele expor ali a sua defesa e a delação, né? E aí, depois, os réus vão ter prazos para suas alegações finais. E aí já vai para julgamento. Então tá um pânico. No meio disso aí, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do tenente-coronel Cid e a prisão do ex-ministro do Bolsonaro, o sanfoneiro Gilson Machado. Poucas horas depois, o Alexandre de Moraes desdecretou a prisão do Cid. Tirou o mandado de prisão e colocou só busca e apreensão para ele e que ele fosse depor na Polícia Federal. Cid foi depor, então, na Polícia Federal. E manteve a prisão do Gilson Machado, que mais de 12 horas mais tarde foi revogada pelo Alexandre de Moraes e a investigação continua. O advogado do tenente-coronel Mauro Cid perdeu as estribeiras. Perdeu mesmo. Resolveu xingar o Procurador-Geral da República. Diante do pedido de prisão, vamos lembrar, o Procurador-Geral da República pediu a prisão do Cid. O Alexandre decretou, mas depois o próprio Alexandre mudou de ideia. O pedido de prisão foi feito porque o Procurador-Geral da República ficou sabendo que todos os familiares do Cid viajaram para os Estados Unidos, onde a família tem uma mega mansão, uma mansão nababesca, que eu mostrei foto aqui outro dia e vou mostrar novamente. Essa é a mansão da família Cid na Califórnia. Califórnia aí, um dos estados onde é mais caro ter casas nos Estados Unidos. Olha o tamanho da mansão, fora aqui o terreno que eles têm aqui da mansão. Você vê isso aqui. É uma coisa aí a imprensa fala que custa 8 milhões essa mansão de reais. Sendo que, no mesmo local ali,
tem casas menores à venda por 5 milhões de dólares, mas a nossa imprensa é um lixo. Pois bem, na hora de fazer uma pesquisa simples, eles não conseguem. Você vê que tem casos como esse, que não basta um Google, e os jornalistas não têm essa capacidade. Ah, se fosse mansão do Lula, você ia ver que ia ter repórter da Globo na porta dessa mansão, ia ter correspondente da Globo nos Estados Unidos, se fosse mansão de algum assessor do Lula ou de alguém da família do Lula. Não tenha dúvida, iam colocar drone para filmar a mansão, ia ser uma loucura. Revirar o lixo, mas como é do Tenente Coronel Cid, aí não tem nem questionamento de onde veio essa grana. Ok. Foram todos para os Estados Unidos. O Procurador-Geral da República, então, não ia pedir a prisão do Cid. Ele ia pedir só busca e apreensão e um depoimento dele. Porém, o Procurador-Geral da República viu que os voos que eles tinham ali agendado tinham uma passagem de volta para o dia 20 de junho. E que tinha uma chance, segundo o relatório da Polícia Federal, de que aquele voo de volta teria sido comprado única e exclusivamente para enganar as autoridades dos Estados Unidos na hora da entrada. Eles pedem quando é que você volta? Cadê o seu voo de volta? Eles pedem, e ali eles puderem entrar para ficarem nos Estados Unidos. Talvez aí sob guarda do Eduardo Bolsonaro, alguém ali os ajudando. Tem o fato também de que o sanfoneiro, o Gilson Machado, pediu Pix, e aquele Pix poderia ser para bancar ali a fuga do Cid, ou para pagar o Cid, subornar o Cid para ele aceitar fugir. Pois bem, lembrando que não está difícil subornar o Cid para fugir, porque ele deve saber, ele deve estar apavorado que ele vai acabar perdendo os benefícios da delação premiada mais cedo ou mais tarde. Ele está fazendo muita abobrinha. Ok. Diante disso tudo, o Procurador-Geral da República pediu prisão para o Cid. O Alexandre de Moraes revogou, mas ficou o pedido ali, né? O advogado do Cid deu uma entrevista aí para a Folha, em que ele diz que, olha, a vida do Cid não é da conta de ninguém e nem do Procurador-Geral da República. A vida dele segue, apesar de tudo, ele que vai se danar. O PGR vai se danar. Você está xingando, mandando se danar o Procurador-Geral da República. Como que a vida do Cid não é da conta de ninguém? Ele está com um tornozeleira eletrônica, ele é delator, e ele, ao longo da delação, ele já chegou a perder a delação, foi preso, inclusive, por perder o benefício da delação, desmaiou quando foi preso. Esses caras que queriam dar golpe de Estado e torturar pessoas, tá? Na hora que ele é preso no Estado Democrático de Direito, sabendo que ninguém vai encostar um dedinho nele, desmaia de pânico. Esse é o tamanho da covardia dos bolsonaristas. Pois bem, aí desmaiou lá de pânico, depois prestou depoimento, se explicou e tal, e foram ali misericordiosos com ele e o soltaram e falaram, tá, mantém aí os benefícios da delação por enquanto, veremos. Ok, aí vem o advogado e manda o PGR se danar. É óbvio que a vida do Cid é da conta do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes, porque ele tá para perder os benefícios do acordo de delação premiada, o que todos os juristas dizem, vou repetir aqui para você, plantonista, os benefícios do acordo ele perde, então ele vai preso, o pai dele vai preso, a esposa dele vai presa, porque cometeram crimes e eles estão no acordo ali ganhando benefícios. O benefício é para o Cid e para os familiares. Só que o depoimento dele e as provas colhidas a partir do depoimento dele, esses não perdem a função, não perdem valor. Continuam sendo usados no processo. Então não muda nada para os outros réus se o Cid perder os acordos. O que muda para nós é que teremos mais um bandido preso. Ao momento, são 8 aí que estão para ir para a jaula. Com o Cid, 9. Melhor 9 enjaulados do que 8. Concorda, caro ou cara plantonista que está assistindo? Que seja preso. É criminoso também. Ah, mas ele delatou. Eu vou falar, teve um acordo... Era um acordo inútil, porque ele já tinha dado tudo... O Cid forneceu todas as provas antes do acordo, porque estava tudo no celular dele. Tudo no celular dele, e o que não estava no celular ficou no e-mail que ele esqueceu de deletar. A única coisa em que o Cid realmente ajudou foi que a investigação talvez demorasse um pouquinho mais, e aí o Cid, falando ali, dando o caminho das pedras, a Polícia Federal conseguiu chegar ali a algumas conclusões mais rapidamente. E aí chegando a outras provas mais rapidamente, mas teria sido bem parecido sem o acordo de delação premiada dele. A diferença é que teria um general a mais preso, que é o pai dele, e a esposa dele também seria presa. Porém, fizeram o acordo. Aí, o advogado vai lá e xinga o PGR. Enquanto isso, o advogado do Bolsonaro está dando entrevistas aí na imprensa, apavorado. Tá dizendo aí que, olha, o Bolsonaro fez lá a reunião com os chefes, mas isso não é crime, porque para ser crime tem que ter violência. E aí ele
tenta falar que, olha, é só fazer reunião com os chefes, não teve nenhum ato de violência empregado ali. Só que aí tem o dia 8 de janeiro, que aí fica bem difícil do advogado explicar. Aí ele fala, não, mas não tem ligação desses atos com o dia 8 de janeiro. É um movimento de retórica bem difícil que ele chegou a fazer na Globo, deu entrevista aí em outros veículos de imprensa, e é incrível como, na época em que queriam prender o Lula ali, toda a imprensa, nunca davam espaço para o Cristiano Zanin Martins, que era advogado dele, falar a versão do Lula. Nunca, nunca, nunca. Você só via a versão do Lula no Brasil 247, no Plantão Brasil, você via no Clique Política, você via aí na Fórum, no ACM. Em outros lugares, você não via a versão do Lula e dos advogados do Lula. Agora que o Bolsonaro, com todas as provas, está para ser preso, você vê a versão fajuta, mentirosa do advogado do Bolsonaro em absolutamente todos os veículos de imprensa. Ultimamente, só não está tendo mais destaque o advogado do Bolsonaro do que as vítimas de Israel, os israelenses que agora, segundo a Rede Globo, são as maiores vítimas do mundo. Eu vejo lá na Rede Globo um israelense falando, nossa, o Irã atacou os civis. Eu falo, pô, mas é o que vocês estão fazendo na Palestina há 2 anos, matando mulher e criança. Que coisa. Agora o Irã fez com vocês, que vítima que vocês são. Vi uma israelense, também apareceu na Globo, coitada da israelense. Ela ganhou uma casa do governo e no dia seguinte a casa dela foi destruída. A Globo esqueceu de falar que a casa que ela ganhou era a casa de uma família palestina que foi morta, muito provavelmente. E aí o governo de Israel faz isso há 80 anos. Israel vai lá, mata os palestinos ou os expulsa das suas casas e aí reforma a casa, se estiver em más condições, e dá para israelenses morarem. E eles fazem isso com bairros inteiros de uma vez. Inteiros. E agora estão fazendo com toda a faixa de Gaza de uma vez. Destruindo tudo para reconstruir, colocar lá israelenses morando lá. Isso a Globo não fala, né? Que a casa dela que foi destruída era a casa de uma família que foi assassinada, para ela poder morar lá. Senão, pô, cai a narrativa. Essa é a única coisa nos últimos dias que está tendo mais destaque na Globo, principalmente na Globo News, né? Que ela é o dia inteiro de mentiras, do que a defesa do Bolsonaro, que isso está tendo destaque, viu? Aí o argumento da defesa do Bolsonaro, que está sendo usado aí por alguns bolsonaristas, e que a Globo dá espaço para ele falar, é que não dá para ligar a reunião do Bolsonaro com os generais, as reuniões que ele teve, ao 8 de janeiro. Só que o advogado do Bolsonaro esquece, e aí eu fico pasmo, como que um advogado desse, segundo o Bolsonaro, esse advogado custou 3 milhões de reais só em 2024, fora o que ele está cobrando esse ano. Como é que um advogado tão caro esquece na sua retórica que tinham pessoas acampadas na frente dos quartéis, incentivadas pelo Bolsonaro, e não precisava o Bolsonaro falar, vamos para frente dos quartéis. O Bolsonaro incentivou isso mais de 2 anos antes. Isso está na denúncia. Esse é o problema, está no próprio processo. As pessoas estavam lá incentivadas pelo Bolsonaro e que no dia 9 de dezembro de 2022, o Bolsonaro, 40 dias depois dele perder a eleição, fez um discurso a essas pessoas dizendo para elas não esmorecerem, para elas continuarem lutando pelo Brasil e conclamando o exército a tomar uma atitude pelo Brasil, ou seja, a golpe. Isso aí o advogado esqueceu. E que aí esses que estavam na frente dos quartéis são os responsáveis pelo 8 de janeiro, foram lá quebrar tudo no dia 8. Porque se o advogado tiver que abordar esses temas, aí fica ruim a narrativa. No processo, não sei o que esse advogado vai escrever, né? Na hora que ele escrever, a gente vai ver o que ele vai... que mescla que ele vai fazer ali para tentar explicar isso. Mas na Globo, ele não precisa explicar tudo. Ele precisa de uma narrativa para convencer os espectadores. E aí ele fala a mentira que quiser. E ele fica sem desmentido muitas vezes. Só o Otávio Guedes desmentiu ele uma vez. De resto, a Júlia do Alibe, que é uma antipetista de carteirinha, é aquela que tirou uma foto com a Vera Magalhães e outras, se denominando as minas do impeachment, quando derrubaram a Dilma, ou seja, estava ali se vangloriando, nós derrubamos a Dilma. Ela ficou quietinha, assim, só sorrindo pro advogado do Bolsonaro, que mentia. Nas outras entrevistas aí nos veículos escritos, pior ainda. É pior ainda a atuação dos jornalistas. Porque aí é escrito, aí é que o jornalista não atua mesmo para desmentir, ou para pelo menos pegar o cara no pulo na pergunta e ver o que ele vai responder. Não, nada. Só isso aí. Então agora tá um pânico no bolsonarismo. O Bolsonaro tá em pânico porque o Lula tá no G7 lá com líderes mundiais, inclusive o Trump. Tá em pânico porque o processo está andando mais rápido do que ele imaginava. Tá em pânico porque até o fim do mês o Procurador-Geral da República deve pedir aí entre 35 e 40 anos de jaula para o Bolsonaro. E aí já sabemos que teremos o julgamento em agosto ou mais tardar em setembro. Segundo aí muitos juristas estão dizendo, pelo andar da carruagem,
o julgamento deve ser em meados de agosto. E aí, até transitar em julgado e tudo mais, as prisões todas em setembro. Espero que o Alexandre, Procurador-Geral da República, não deixem o Bolsonaro fazer como a Carla Zambelli, fugir. Espero realmente que, ao mínimo indício de fuga, que ele seja preso, porque até agora a gente vê aí o Bolsonaro cometendo vários crimes de obstrução de justiça e nada. E eles deixaram a Carla Zambelli fugir para depois ir atrás dela. E olha, a Globo falou que ele ia ser presa na sexta, ela não foi. Aí a Globo, eu mostrei aqui os jornalistas falando. E mostrei o embaixador do Brasil na Itália falando. Vai ser presa no máximo sábado. Tô esperando essa prisão aí da Carla Zambelli. Vamos aguardar 72 horas ou o quê? Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos e vamos aqui para cima. E quem quiser aí ajudar na distribuição de conteúdo do Plantão Brasil, temos aí um concurso de distribuição de conteúdo. Você pode ajudar por ajudar, mas se você fica entre as pessoas que mais conseguiram audiência nas redes sociais distribuindo conteúdo do Plantão Brasil, você pode ganhar prêmio em dinheiro. Quem quiser, tá na descrição, tem ali o link do grupo de WhatsApp de distribuição de conteúdo. Aí lá a gente posta o link com as regras aí do concurso de distribuição e posta também o conteúdo dos vídeos do canal que você pode aí baixar no seu celular ou no seu computador, pode, se quiser, fazer a edição que bem entender e pode divulgar aí nas redes sociais. Falou!